Vandalismo. Alunos da Escola Estadual José Manuel Lobo danificaram a pontapés um portão da escola. Epidemia. Votuporanga já registra 816 casos confirmados de dengue. E na Semana da Liberdade de Impostos, pesquisa mostra que brasileiro tem que trabalhar 150 dias no ano só para pagar os tributos. Sexta-feira, 24 de maio. O TVU Jornal está no ar. Boa tarde. Um adolescente foi detido pela Polícia Militar no bairro Matarazzo. Com ele foram encontrados dezenas de pinos de cocaína e papelotes de maconha. A ação policial aconteceu por volta das 7h30 da noite, durante patrulhamento da equipe de força tática pelas ruas da região sul da cidade. Um adolescente de 16 anos foi surpreendido na rua Joaquim Franco Garcia com 49 pinos de cocaína e 4 invólucros grandes e pequenos com maconha. Com ele também foram localizados cerca de R$70 em dinheiro. O suspeito tentou fugir com a droga, mas acabou detido. Na delegacia, ele contou aos policiais que estava vendendo entorpecente no local porque precisa de dinheiro. O jovem foi apreendido por ato infracional de tráfico de drogas e vai responder pelo ato no Juizado da Infância e Juventude. Como é um menor, ele poderá ser encaminhado para a Fundação Casa ou liberado sobre a responsabilidade da família para aguardar o chamado do Juizado da Infância e Juventude. E hoje cedo, alunos da Escola Estadual José Manuel Lobo danificaram a pontapés um portão de entrada da escola. O ato de vandalismo foi registrado pela polícia e aconteceu após um grupo de 150 estudantes terem ficado do lado de fora, após o horário de entrada. O tumulto aconteceu por volta das 7 horas da manhã, horário de entrada dos alunos. Segundo a diretoria da escola, havia cerca de 150 estudantes do lado de fora, na rua São Paulo, que chegaram ao local, mas ficaram na calçada, não manifestando vontade de entrar para assistir às aulas. Quando um inspetor decidiu fechar o portão, cumprindo o horário estabelecido pela escola, foi que o tumulto começou. Com chutes, alguns deles danificaram o portão da escola. A diretora acionou a polícia militar para registrar o dano. Todos os alunos foram encaminhados à diretoria, como é de costume com quem chega atrasado, e após assinarem um livro, puderam entrar para a sala de aula. Apesar disso, um grupo se recusou a entrar na escola. O caso foi encaminhado ao plantão policial, onde foi registrado um boletim de ocorrência sobre o dano. A diretora da escola informou que já está à procura dos alunos que danificaram o portão e que nenhum adolescente foi impedido de entrar na escola. E hoje é dia de julgamento no Fórum de Votuporanga. Marcelo Pereira, conhecido como Tifu, é acusado de tentar matar Sidney Botti em dezembro do ano passado. Josiano Garofolo. Marcelo Pereira, o Tifu, está sendo julgado por tentativa de homicídio contra o comerciante Sidney Botti. O crime ocorreu em setembro de 2012 no bairro dos Comerciários. Os trabalhos começaram às 9 horas da manhã com depoimentos de testemunhas, da vítima e do réu. Tifu está preso desde a data do crime. Ele é acusado de tentar matar a vítima com golpes de faca dentro de um bar. A expectativa é de que a sentença seja anunciada no meio da tarde. Josiano Garofolo para o TVU Jornal. E outros 5 julgamentos já estão agendados para o mês que vem. E a Semana da Liberdade de Impostos pretende alertar para a alta carga tributária paga pelos clientes no país. Até o fim do mês, o brasileiro terá que trabalhar só para pagar os impostos deste ano. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 150 dias de trabalho equivalem ao que se paga anualmente de tributos. Os impostos são valores que todos nós pagamos, que são arrecadados pelo governo e servem para custear gastos públicos e investimentos em obras. O Brasil tem a maior carga tributária do mundo. Atualmente, ela corresponde a 37% do produto interno bruto. Para este doutor em administração de empresas, existe um desnível entre os altos valores cobrados e o serviço devolvido à população. E nós encontramos o grande problema,
Você paga o imposto, mas ele não volta para você. Se você quer uma melhor estrada, você paga o pedágio. Se você quer saúde, você paga um plano particular. Então, o grande drama é essa via de mão dupla que nós não vemos no imposto. Você paga e ele não volta em benefícios para o cidadão. Você sabe quanto gasta em impostos? Eu vou dizer. Em uma compra de supermercado como esta, 40% do valor gasto é arrecadado pelo governo. Para se ter uma ideia, um saco de arroz de 5 quilos, que custa em média R$ 9,98, sem os 17% de impostos, seria vendido a R$ 8,28. Já o saco de açúcar cristal de 5 quilos, sem os 33% de tributos, de R$ 6,79, seria comercializado a R$ 4,54. Outros produtos industrializados, como os eletroeletrônicos, também têm altos tributos inclusos no preço. Computadores como este, por exemplo, que tem 34% de impostos, são vendidos em média a R$ 1.700, quando o preço seria R$ 1.122, ou seja, R$ 578 a menos. Comerciantes também sentem o peso dos impostos. Esta microempresária diz que paga em média R$ 1.000 em impostos por mês, dinheiro que poderia ser utilizado para outros fins, como, por exemplo, o aumento de salário aos funcionários. A gente paga o FGTS das funcionárias, paga o INSS e paga o Simples da mercadoria. Então, é um imposto assim, que se fosse mais reduzido, cada um pagasse menos, a gente reverteria em salário para as funcionárias, aumentaria o salário delas, que eu acho que a coisa mais sagrada que tem numa empresa é o salário das funcionárias. Para o especialista, a criação de um imposto único seria uma boa alternativa. É absolutamente necessário que se mexa nisso, porque o outro ponto é que nós tiramos a competitividade dos produtos brasileiros e das indústrias brasileiras. A exportação fica difícil porque o nosso produto é caro. Então, essa questão precisa ser estudada, o imposto precisa ser melhor dimensionado. E para marcar a data, alunos do curso de Administração de Empresas da Unifev realizaram uma feira do imposto. O evento tem como objetivo demonstrar como é feita a cobrança abusiva de impostos sobre os produtos vendidos no Brasil. O impostômetro demonstra. A cada segundo, mais de R$ 53 mil são arrecadados no Brasil. Desde o início deste ano, mais de 66 bilhões de reais em tributos já foram pagos pelos brasileiros. E em comemoração ao Dia Livre de Imposto, uma feira foi realizada no pátio da cidade universitária da Unifev. Esse é o terceiro ano que ele acontece. E o objetivo foi trazer esse tema para a discussão dos alunos e toda a comunidade acadêmica, que é um tema polêmico e que desperta interesse de todos nós. Neste ano, nós remodulamos o evento, criamos uma parte que até então não existia, que é o debate sobre o tema imposto. A feira é organizada por alunos de 4 períodos em andamento do curso de Administração de Empresas. Para cada um dos grupos, foi pré-definido um tema para mostrar a real diferença da carga de tributos cobrados em produtos vendidos em vários países do mundo. A divisão de grupos foi separada em temas. O primeiro período demonstrou a diferença de valores dos produtos de alimentação, carnes, legumes, verduras, entre outros. O terceiro período expôs produtos supérfluos, como perfumes, acessórios, jogos e bebidas. O quinto período apresentou móveis e vestuário, calças, camisetas, sofás e cadeiras. E o sétimo período optou por eletroeletrônicos, com demonstração de notebooks, videogame, televisão e utilitários domésticos. Vinícius é aluno do sétimo período e fala sobre o trabalho realizado pelo grupo dele. Bom, a gente tentou trazer o máximo de eletroeletrônicos aqui para a feira e mostrar a quantidade de imposto que é cobrado, que é um imposto abusivo, que no Brasil a gente sofre com isso. A gente dividiu por cada um pouco para cada um, né? Que é um trabalho em equipe mesmo, que a gente faz aos poucos, todo mundo junto, a gente consegue chegar a um resultado final.
Segundo Matheus, aluno do primeiro período de administração de empresas, eventos deste tipo são importantes para mostrar aos consumidores a diferença de preço dos produtos devido à alta cobrança dos impostos. O que a gente paga é um preço totalmente abusivo daquilo que realmente é o valor do produto. E isso mostra também para o pessoal ter certeza que aquilo que a gente está pagando, os impostos, não tem lugar fixo para ele, tem lugar determinado, que nem setores públicos, setores privados, e que na maioria das vezes a gente não utiliza também desse imposto, desse dinheiro. O economista Mário Sérgio Stipe concorda com Matheus. Ele afirma que falta retorno dos altos valores de impostos cobrados. O Brasil é um dos países que tem os impostos mais elevados, mas mais perverso que isso ainda é o retorno que tem. Você tem, por exemplo, a Alemanha, que tem uma carga tributária alta, mas tem uma educação, saúde de excelente qualidade, ou seja, os impostos retornam para a sociedade, tem todo um bem-estar social aí. Aqui não, além dos impostos ser muito alto, esse retorno é totalmente precário, ainda mais com corrupção, enfim, um monte de coisa que existe aí. O governador Geraldo Alckmin anunciou a abertura de um concurso para a contratação recorde de mais de 2.800 servidores para trabalhar na Polícia Civil e um projeto de lei para a criação de 1.865 cargos para a Polícia Científica. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, serão 129 vagas de delegados, 1.075 de escrivães, 1.384 de investigadores e 217 de agentes policiais. Já na Polícia Científica, um projeto de lei amplia o quadro de servidores, criando 1.865 novos cargos. O custo da medida será de R$ 170 milhões por ano. E no próximo bloco, Santa Fé do Sul registrou o primeiro caso de gripe H1N1. A vítima é uma jovem estudante de apenas 22 anos. E ainda, epidemia. Votuporanga já registra 816 casos de dengue confirmados. A gente volta já. E hoje foi dia de mudanças no trânsito de Votuporanga, nas ruas Paraíba e Rio de Janeiro. Josiano Garofolo. As ruas Paraíba e Rio de Janeiro estão em sentido único a partir do trecho da Avenida José Silva Melo, no bairro Chácara das Paineiras. A alteração ocorreu por solicitação dos moradores. Placas e pintura no solo já indicam o novo sentido, que é exclusivamente na direção bairro Centro. Mais informações sobre o trânsito podem ser obtidas no telefone 3422-3042. Josiano Garofolo para o TVU Jornal. E amanhã é dia de Revista da Semana. Veja os destaques do programa. Olá, e o Revista da Semana deste sábado está aqui no Horto Florestal. Nós vamos falar de esporte. Neste fim de semana, Votuporanga vai sediar a Copa Brasil de Biribol. Também vamos falar dos desvios da rodovia Péricles Bellini que estão dando o que falar. E claro que vai ter a Receita da Semana. Eu e toda a equipe do Revista da Semana espera você amanhã, à 13h. Até lá! Santa Fé do Sul registrou o primeiro caso de gripe H1N1. A vítima é uma jovem estudante de apenas 22 anos que teria procurado o pronto-socorro com um quadro de gripe. Mas a febre alta e a dificuldade em respirar alertou os plantonistas. Ela foi internada na Santa Casa da cidade. Acompanhe agora outras notícias da região noroeste do estado, no Região em 1 Minuto. Duas mulheres foram presas acusadas de furtar R$ 70 em carnes de um supermercado em Araçatuba. De acordo com a Polícia Militar, elas foram surpreendidas por um segurança saindo do estabelecimento com as carnes dentro da bolsa. 2 caminhões foram arrombados em um pátio de um restaurante em Santa Fé do Sul. Um motorista teve R$ 6.000 furtados e o outro R$ 260. As ocorrências foram registradas no plantão policial e encaminhadas para a Delegacia de Investigações Gerais.
A Secretaria de Saúde de Rio Preto confirmou ontem a 8ª morte por dengue no ano. A vítima é uma mulher de 81 anos. Uma dona de casa de 50 anos foi assaltada por 2 ciclistas enquanto caminhava na Avenida Vale do Sol. Um deles arrancou a bolsa. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Investigações Gerais. A Polícia Militar realizou uma operação de saturação em Birigui. O objetivo é tirar de circulação armas, drogas e fiscalizar veículos com irregularidades. 2 pessoas foram presas. Previsão do tempo. Áreas de instabilidade crescem sobre o sudeste. Quase toda a região tem muitas nuvens, aberturas de sol e chuva a qualquer hora. Em Votuporanga, mínima de 16 e máxima de 27 graus. Votuporanga já registra 816 casos confirmados de dengue. A Secretaria de Saúde também já confirmou epidemia na cidade. Cerca de 40 agentes trabalham nas vistorias de casas e orientando a população. O mosquito Aedes aegypti ainda continua fazendo vítimas. Dores no corpo e dor de cabeça foi o que sentiu o jornalista Guilherme, que pensou que os sintomas fossem de gripe e se automedicou. Acordei com uma dor de cabeça muito forte, né? De início eu não imaginava que era dengue, né? Então eu tomei o remédio, o paracetamol, que eles... Tem gente que indica e tem gente que fala que não pode tomar, né? Mas no começo foi uma dor de cabeça muito forte, eu não imaginava que ia ser dengue, não. Quem também sofreu com os sintomas da dengue foi Beatriz. Vômitos constantes e muita febre a fizeram faltar da escola por cerca de 10 dias. Eu senti que eu estava muito com frio, tremia demais. Aí eu chamei a minha mãe me levou no médico. Aí eu tomei injeção. A automedicação e a falta de um diagnóstico correto podem deixar sequelas graves, dependendo do grau de imunidade das vítimas da dengue. Por isso, ao perceber sintomas que possam ser da doença, é necessário procurar um profissional especializado. O médico que faz esse diagnóstico de dengue e determina se o paciente está ou não com dengue, porque ele segue alguns critérios, especialmente se o paciente estiver em área de transmissão de dengue ou se viajou para alguma cidade com transmissão de dengue. No dia 22 de abril, a Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga confirmou a epidemia. Atualmente, são 816 casos confirmados da doença. Desde outubro de 2012, cerca de 40 agentes vêm trabalhando, visitando as casas de Votuporanga, fazendo orientação com a população e eliminando possíveis criadouros da dengue. Para que não haja mais aumento dos casos, o setor de controle de endemias e zoonoses continua o trabalho de orientação. Nós temos em Votuporanga 816 casos positivos para dengue. Nós estamos fazendo pulverização nas residências, nos locais positivos. Continuamos com o bloqueio de criadouros, que é a retirada do maior número de criadouros. Os agentes estão indo nas residências para fazer orientação ao morador e pedimos à população para que não descuide, para não ter um aumento grande nos casos de dengue. Cerca de 80% dos criadouros estão dentro das casas, como os pratos de vasos, garrafas e recipientes que acumulam água. A prevenção da dengue começa com ações simples, que devem se tornar hábitos. E a gente fica por aqui. Para rever as principais reportagens desta edição, basta acessar o nosso site tvunifev.com.br. Um bom fim de semana para você e até segunda!